15 anos de idade. Sabe quando a gente olha para o espelho e não vê a pessoa que queria ver? Você já se rejeitou tanto que queria esquecer quem você é e fingir ser outra pessoa? Não, eu nunca sofri nenhum bullying na escola ou qualquer outro tipo de abuso. O fato é que eu sou um Zé Ninguém e não há nada de especial em mim. Na escola, eu sempre fui um peixe fora d'água e ninguém sentia minha falta, exceto quando precisavam de mim. Eu era um dos 5 filhos da minha família, então até na minha própria casa eu sentia que era só mais um. A única pessoa que já se importou comigo foi o Frank. Ele é meu amigo desde criança e sempre teve carisma de sobra. Ele era tipo a alma da festa, sabe? Eu o admirava e, de certa forma, até o venerava, pois nunca entendi por que uma pessoa assim se interessava em ter um amigo chato e sem graça como eu. Nós estudávamos em escolas diferentes, mas saíamos muito juntos depois das aulas. Ele me contava tudo sobre a banda que tinha criado, sobre suas namoradas e sobre as festas. Eu sempre o ouvia maravilhado e tentava esconder a dor de não conseguir ter um pouquinho sequer do que ele tinha. Não sei exatamente quando foi que eu me dei conta disso, mas eu comecei a odiar o Frank. E, claro, eu não tinha coragem de admitir que ele não tinha culpa nenhuma nisso. O problema era eu. Então eu fiz de tudo para me livrar daqueles sentimentos ruins e manter a minha amizade com o Frank. Um dia, ele veio à minha casa no fim de semana e estava com um sorrisão de orelha a orelha. Ele me contou que tinha ótimas notícias para mim. O Frank tinha se matriculado na minha escola e os pais dele até pediram à diretora para transferi-lo para a minha turma. Minha mãe ficou tão feliz ao ouvir isso. Ela adorava o Frank. Aliás, todos o adoravam. Toda vez que ele aparecia lá em casa, ela batia altos papos com ele. Às vezes, eu até achava que ela seria muito mais feliz se o Frank fosse filho dela. Você já deve ter imaginado, essa notícia não me deixou nem um pouco contente. Agora, eu teria que assistir às conquistas do super-homem todo santo dia. E, além disso, eu não queria que o Frank soubesse do meu status social na escola. Claro, ele virou a sensação da turma imediatamente, mas aí, o que estava ruim ficou pior. A Violet se encantou por ele, e ela era a menina dos meus sonhos. Eu estive seriamente gamado nela por 2 anos, mas não tive nenhuma chance. Eu não tinha coragem nem de pensar em chegar perto dela. Mas não posso dizer o mesmo sobre o Frank. Ele era um conquistador, e pouco depois, meu maior medo virou realidade. Uma vez ele me pediu para contar tudo o que eu sabia sobre a Violet, pois ele queria convidá-la para sair. Para mim, aquilo foi como um soco no estômago, e eu fiquei com ainda mais ódio dele. Mas continuei fingindo que era um amigo confiável, embora aquela situação estivesse ficando cada vez mais insuportável para mim. Por ter sido apaixonado pela Violet por um bom tempo, eu sabia mais coisas sobre ela do que ele poderia imaginar. Eu sabia quais eram os filmes e bandas preferidos dela, o perfume de que ela gostava, tudinho mesmo, até os mínimos detalhes. Eu sentia que estava cavando minha própria sepultura, mas contei tudo o que sabia para ele. O Frank ficou surpreso por eu me interessar tanto pela vida dela e perguntou se eu e a Violet éramos só amigos mesmo, ou se estava rolando outra coisa. Eu congelei por um segundo, mas me obriguei a dizer que ele não tinha com que se preocupar. Ah, se eu soubesse aonde isso iria nos levar. Certo dia, depois da aula, o Frank sugeriu que fôssemos caminhar na floresta onde costumávamos brincar quando éramos crianças. Acho que eu nunca vi meu amigo tão feliz como naquele dia. Aí, nós fomos para o nosso lugar preferido em um penhasco, perto da cachoeira, e sentamos para assistir ao pôr do sol. E então o Frank disse: "Eu acho que estou apaixonado por ela. E tenho certeza de que ela também gosta de mim. Obrigado pela força, Jared." Meu coração parou. Como aquilo pôde acontecer tão rápido? Eu vinha tentando me aproximar daquela menina há anos, e num piscar de olhos, ela tinha se apaixonado pelo Frank, assim que ele aparecera. E além de tudo, com a minha ajuda. Aquilo era demais para mim. Eu levantei e corri. Eu estava cego de raiva. Agora o Frank tinha tudo o que eu mais gostava nesse mundo. Eu não tinha mais com que sonhar. Eu desejei que ele sumisse da minha vida para sempre. Eu estava pulando de uma pedra para outra e não notei que tinha me aproximado demais da cachoeira. Bastava um passo em falso e eu cairia lá embaixo. Eu olhei para trás e vi a expressão assustada do Frank. Ele correndo atrás de mim e me chamando pelo nome. Eu o ouvi gritar: "Não se mexa, eu vou te ajudar!" E de repente o Frank escorregou em uma pedra e caiu do penhasco. Eu vi ele cair, mas de repente ele conseguiu se agarrar em alguma coisa e começou a chorar pedindo ajuda. "Por favor, Jared, me ajuda!" E eu fiquei lá parado, sem conseguir me mexer. Mas aí eu recobrei os sentidos. O que estou fazendo? Meu amigo está prestes a morrer e eu não estou fazendo nada.
Eu corri para perto do Frank e tentei dar minha mão para ele segurar, mas ele não aguentava mais e caiu. Eu fiquei em choque. Eu gritei o nome dele milhões de vezes, mas não obtive resposta. Eu desatei a chorar. Como era possível haver uma pessoa tão invejosa e inútil como eu neste mundo? Eu tinha matado meu melhor amigo. Meu único amigo. Embora houvesse um fio de esperança de que o Frank tivesse conseguido sobreviver, eu corri para a cidade para pedir ajuda. Fiquei pasmo quando a equipe de resgate conseguiu encontrá-lo. Ele estava pálido e cheio de hematomas e machucados. Mas um milagre havia acontecido. Ele ainda estava vivo. Eu chorei de alegria, mas claro, mais coisas estavam por vir. O Frank tinha quebrado a coluna. Ele já tinha passado por 5 cirurgias, que não conseguiram alterar a terrível verdade. Ele jamais conseguiria voltar a andar. Eu ia ao hospital todo santo dia, mas não tinha coragem de abrir a porta do quarto dele. Os pais e amigos dele o visitavam também e me enchiam de perguntas. E eu não tinha coragem de contar a verdade. O que eu diria? Eu não conseguia dizer nada e acabava resmungando qualquer coisa sem sentido. O medo congelou meus ossos quando eu pensei sobre o que diria para Violet quando ela descobrisse o que havia acontecido com o Frank. Como eu iria olhar nos olhos dela? Bem, esse dia chegou quando ela finalmente apareceu no hospital. Ela estava chorando e antes de entrar no quarto, ela olhou para mim e perguntou como o Frank estava se sentindo. Acho que foi a primeira vez que ela notou a minha presença e a primeira vez que ela me perguntou alguma coisa. Era uma vergonha pensar nisso sob tais circunstâncias, mas eu não me contive. Eu olhei para Violet e senti as lágrimas rolarem pelas minhas bochechas. E confessei tudo, meu amor por ela e meus ciúmes e inveja do Frank. Eu contei toda a história do meu sofrimento de anos e tentei convencê-la de que havia sido um acidente, que eu não queria que aquilo tivesse acontecido. Eu esperei que ela me chamasse de louco e me culpasse por tudo, mas ela só me abraçou e disse que eu tinha que conversar com o Frank pessoalmente e contar toda a verdade para ele. E finalmente, eu juntei toda a minha coragem e entrei no quarto do Frank. Ele estava todo engessado, mas ficou super feliz em me ver. Ele me agradeceu 1 milhão de vezes por tê-lo resgatado. Eu não acreditei no que vi. É sério isso? Eu resgatei ele? Eu quase o matei. Mas ele olhou sério para mim e perguntou: "O que aconteceu, Jared? O que estava incomodando tanto você naquele dia? Por que você correu?" Aí eu respirei fundo e comecei minha confissão. Quando terminei, o Frank sorriu para mim e disse: "Estou feliz por você ter finalmente dito o que realmente sente." Ele também disse que jamais paqueraria a menina de que seu melhor amigo gostava. E não entendia porque eu não tinha contado isso para ele antes. Eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. Mas confesso que naquele instante, finalmente respirei aliviado. Eu me senti vivo e útil pela primeira vez na vida. Mas aquela felicidade tinha um gosto doce e amargo ao mesmo tempo. Eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. As mentiras e a inveja são as coisas mais horríveis e destrutivas do mundo. Elas destroem as vidas das pessoas de forma irreversível. Minha inveja destruiu a vida do meu melhor amigo e a vida da menina que eu amava. E destruiu a minha vida também. Acho que jamais conseguirei me perdoar pelo que fiz, embora o Frank e a Violet tenham me perdoado. Eu nunca imaginei que alguém pudesse ser tão generoso. Os dois me fizeram prometer jamais compartilhar esse segredo sombrio com ninguém, nem contar para meus pais ou para os pais do Jared o que realmente havia acontecido. E mesmo estando condenado a passar o resto da vida em cima de uma cadeira de rodas, o Frank não perdeu seu otimismo e sua alegria de viver. Ele está determinado a terminar o ensino médio e ir para a faculdade depois. Ele sempre adorou jogar basquete e até jogou no time da escola, mas, como não pode mais fazer isso, resolveu jogar basquete sobre cadeira de rodas. E a Violet não teve nem um pouco de medo dessa situação. Ela ajuda muito o Frank e o apoia em tudo o que ele faz. Todo fim de semana a Violet e eu o levamos para o parque e nos divertimos à beça. Acho que os dois realmente foram feitos um para o outro, e espero que eles se casem algum dia. Quanto a mim, esse incidente me ajudou a repensar minhas prioridades e a mudar a minha visão de mundo. O Frank continua sendo uma inspiração para mim. A vontade que ele tem de seguir em frente e o seu amor à vida me fascinam. Você já sentiu inveja ou mentiu para alguém? Isso lhe causou algum problema? Eu adoraria ler o que você acha da minha história. Que tal escrever sua opinião nos comentários? Mas pegue leve comigo, já sofri demais.